Olá, muito bem-vindo ao culto da Congregação Evangélica Luterana Bom Jesus de Sorriso, no Mato Grosso. Eu sou o pastor Fabiano Miller e este culto é um culto muito especial, é o culto de Dia dos Pais que acontece neste final de semana. É um privilégio ter você participando conosco deste momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Sinta-se acolhido e que Deus lhe abençoe. Amém. Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero e prostrado te adoro. Pai de amor, gosto tanto de ti. Meu Jesus amoroso, tu és. Meu Jesus amoroso, tu és. Minha alma já limpaste, e Espírito enviaste. Meu Jesus amoroso, tu és. Santo Espírito Consolador, Santo Espírito Consolador, tu nos santificas e em nós sempre habitas, Santo Espírito Consolador. Nós iniciamos este culto em nome de Deus, o nosso Pai, em nome de Cristo, o Filho, o nosso Salvador, em nome do Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador. Amém. Meu querido e amado irmão em Cristo Jesus, neste momento nós somos convidados por Deus, o nosso Pai, a confessarmos os nossos pecados. Assim como temos na parábola do filho que se afasta do pai, vai, pede a sua herança e vai para longe do pai aproveitar as coisas do mundo conforme o seu prazer, aquele pai que esperava ansiosamente receber o seu filho de volta de braços abertos, este pai é o nosso Deus que também espera por cada um de nós. Nós também vamos e aproveitamos as coisas do mundo, nós também damos ouvidos às tentações e deixamos o pecado tomar conta das nossas atitudes. Mas Deus ele está sempre esperando por cada um de nós para nos oferecer o seu perdão. Por isso, neste momento, convido para nós confessarmos a Deus os nossos pecados. Querido e bom Senhor, perante o teu altar nós nos achegamos neste momento, nós que somos aqui filhos teus, filhos perdidos, filhos que pecaram contra ti, filhos que erraram contra a tua santa vontade. Mas tu, Senhor, te revelas como Pai, porque dessa forma tu queres nos acolher com o teu amor e tu queres que nós sintamos a confiança e a segurança que tu tens a nos oferecer, como um pai que ama e cuida de seus filhos. E é com essa certeza em nossos corações que neste momento viemos confessar a ti, Senhor, todos os nossos pecados, todos aqueles que nós lembramos em nossos pensamentos, todos aqueles que nós conhecemos e que pesam em nossos corações, mas também aqueles pecados que nós não lembramos, aqueles pecados que muitas vezes ficam desapercebidos de nossa mente. Permita, Senhor, que todos os nossos pecados sejam levados a Ti através do sangue que Cristo derramou na cruz do Calvário, para que dessa forma Tu não enxergues o nosso pecado, mas Tu nos enxergue através do perdão de Cristo. É este perdão que nós Te pedimos, é este perdão que nós queremos para este culto de hoje, é este perdão que queremos que venha a nós todos os dias de nosso viver. E é com este perdão que nós queremos sair daqui confiantes do Teu grande amor e do Teu carinho por cada um de nós. Perdoa-nos, ó Pai, por amor de Cristo, Teu Filho, nosso Salvador. Amém. Meus amados irmãos, o nosso Deus que é Pai, Ele é um Pai que ama acima de tudo.
É um Pai que, mesmo no grave erro do ser humano ao se afastar dele, quando por conta própria deu ouvidos a Satanás e fugiu da presença do Senhor, este Pai, ele vem porque ele nos quer socorrer. Este Pai enviou o seu único Filho no tempo oportuno para que se fizesse homem, habitasse entre nós e desse a sua vida para nos garantir o perdão. E é com essa maravilhosa notícia, este que é o bom e doce Evangelho do Salvador, que eu também digo a vocês que neste momento, a todos que, em arrependimento verdadeiro, confessaram ao Pai os seus pecados e confiam na promessa do perdão, eu, como ministro de Cristo, chamado e ordenado, tenho o prazer de dizer que os teus pecados foram perdoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A leitura do Salmo para o nosso culto de hoje é o Salmo de número 34, dos versículos 1 a 8, onde o texto nos diz assim: Eu sempre darei graças a Deus, o Senhor. O seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. Eu o louvarei por causa das coisas que ele tem feito. Os que são perseguidos ouvirão isso e se alegrarão. Anunciem comigo a sua grandeza, louvemos juntos o Senhor. Eu pedi a ajuda do Senhor e ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Os que são perseguidos olham para ele e se alegram. Eles nunca ficarão desapontados. Eu, um pobre sofredor, gritei. O Senhor me ouviu e me livrou das minhas aflições. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. Até aqui a leitura do Salmo, palavras do nosso Deus. Estás no céu, ensina a gente a ser irmão. No mundo que passa fome, mas investe na destruição. Pai nosso que estás no céu, ensina a gente a repartir. O mundo perdeu o rumo, esqueceu o jeito de sorrir. O mundo perdeu o rumo, esqueceu o jeito de sorrir. A leitura do Santo Evangelho para o nosso culto está em João, capítulo 6, do versículo 35 ao versículo 51, onde o texto nos diz: Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome e quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas eu já disse que vocês não creem em mim, embora estejam me vendo. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. Pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não para fazer a minha própria vontade. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite todos no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todos os que veem o Filho e creem nele tenham a vida eterna, e no último dia eu os ressuscitarei. Eles começaram a criticar Jesus porque ele tinha dito: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Este não é Jesus, filho de José? Por acaso nós não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que agora ele diz que desceu do céu? Jesus respondeu: Parem de resmungar contra mim. Só poderão vir a mim aqueles que forem trazidos pelo Pai, que me enviou, e eu os ressuscitarei no último dia. Nos profetas está escrito: Todos serão ensinados por Deus, e todos os que ouvem o Pai e aprendem com ele vêm a mim. Isso não quer dizer que alguém já tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, ele viu o Pai. Eu afirmo a vocês que isto é verdade, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os antepassados de vocês comeram o maná no deserto, mas morreram. Aqui está o pão que desceu do céu. Quem comer esse pão nunca morrerá. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Até aqui, as palavras do Santo Evangelho. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, da Santa Virgem Maria,
padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia, ressuscitou os mortos. Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde ele via julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, A comunhão dos santos, a remissão dos pecados, Na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em nós, ó Deus, vem despertar aos filhos grande amor, amor que os leve sem tardar a Cristo Salvador. São pais de duro coração, os que não querem cão, seus filhos que em pecado estão, a quem os quer salvar. Queremos a missão de pais cristãos no lar, com tua júbilo redação, o havemos de alcançar. A fé conserve em nós, Senhor, e a prática do bem, pois nosso exemplo é de valor perante os que nos veem. O amor à Igreja aumenta em nós e faze-nos ouvir com nossos filhos tua voz, nos passos teus seguir. Assim um dia o nosso lar e junto a ti viveu, contigo irá ficar na glória lá no céu. Hoje, no Dia dos Pais, eu gostaria de iniciar essa reflexão destacando dois aspectos do texto. Um deles é a questão da paternidade de Deus e a outra é a questão do pão. A presença, a citação e a reflexão sobre a importância do pão no Evangelho de hoje. Se a gente for relacionar os dois assuntos, a gente vai ver que Jesus nos ensina a pedir no Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E Lutero explica que quando Jesus nos ensina a pedir o pão, Ele está nos ensinando a pedir tudo aquilo que nós precisamos. E veja que é justamente por meio do nosso Pai.
que Deus providencia o nosso pão, o nosso sustento e tantas coisas que são necessárias para a nossa vida, até que nós mesmos possamos lutar por aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência. Refletindo a respeito dos textos de hoje, eu lembrei da história de um filho, conhecido como filho pródigo, que depois de perder tudo, entre os porcos, desejava comer a comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. E eu comecei a me perguntar, e se tivessem dado a comida dos porcos para ele? Ele com certeza comeria, porque o texto diz que ele estava com muita fome. Ele possivelmente até ficasse satisfeito, ao menos por um tempo, mas por quanto tempo ele se contentaria, ele se satisfaria com a comida dos porcos? Por quanto tempo ele conseguiria convencer a si mesmo que a comida dos porcos, afinal de contas, não é tão ruim assim? Quanto tempo ele enganaria a si mesmo, pensando que, afinal de contas, é melhor que nada? Quanto tempo seria preciso para que ele se desse conta de que a sensação de saciedade e, ao mesmo tempo, a barriga de quem come comida de porco fossem consideradas nada perto das refeições e de tudo aquilo que ele havia deixado para trás lá na casa do Pai, de tudo aquilo que havia na presença do Pai, e que o que aquele filho mais precisava, na verdade, naquele momento, e sempre, tinha a ver não com a sua fome. Ele tinha sim essa necessidade de satisfazer a sua fome, mas a maior necessidade dele era do amor do Pai, do cuidado do Pai, estar com o Pai na casa do Pai. E se ele conseguisse se satisfazer com algo menos ou com algo menor do que o amor do Pai, quem sabe como seria o final dessa história? Jesus nos diz no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 27, não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para sempre, até a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus o Pai deu provas de que Ele tem autoridade. Aqui Jesus usa a imagem da comida, porque Ele recém havia alimentado uma multidão com 5.000 homens, além de mulheres e crianças, e agora Ele estava sendo procurado por pessoas que queriam que Ele lhes servisse mais algumas refeições. Essas pessoas estavam focadas no resultado do milagre de Jesus, barriga cheia. Infelizmente, eles estavam deixando de lado o principal, aquilo que Jesus realmente queria ao fazer aquele milagre. Eles estavam diante daquele que queria dar a eles muitas coisas, muito mais valiosas do que uma boa refeição, ou quem sabe 2 ou 3. A atenção do povo estava voltada a materiais de consumo, ao invés de estar voltada para aquilo que lhes traria bênçãos eternas. Portanto, no nosso texto de hoje, Jesus ensina a eles e a nós a trabalhar por aquilo que dura para sempre. Porque coisas perecíveis não vão satisfazer as nossas necessidades e anseios mais profundos. Nós temos aumentado consideravelmente a dependência de coisas que a gente chama de efêmeras, que passam, que perdem o seu valor. Ter um simples pão já não é mais algo que nos satisfaz. Mesmo que a gente peça, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mesmo que Deus supra todas as nossas necessidades, parece que o ser humano é insaciável por natureza. Nós não queremos apenas mais uma refeição ou algo para comer. Nós queremos belos jantares em restaurantes famosos. Nós não ficamos mais satisfeitos ao ter um teto. Nós precisamos de uma bela casa bem localizada. Precisamos de uma renda maior, de uma casa, de um carro melhores, de uma grama mais verde, de uma casa na praia, de algo que garanta uma boa aposentadoria. Embora todas essas coisas
não sejam ruins em si, aliás, sejam boas e até desejáveis, é importante que a gente lembre que essas coisas não duram para sempre e não podem satisfazer as nossas necessidades e desejos mais profundos. Elas até podem satisfazer os nossos desejos por algum tempo, mas elas se desgastam, saem de moda, se perdem, ficam obsoletas, quebram, enferrujam, podem ser roubadas. Lembra da parábola do jovem rico, em Lucas capítulo 12? Os campos dele haviam produzido o suficiente para que ele pudesse viver o resto da vida daquilo que o campo produziu. Agora sim, ele próprio disse que poderia aproveitar a vida. Mas um dia Deus veio a ele e disse: seu tolo, esta noite te pedirão a tua alma e o que você juntou. Para quem ficará? Qual vai ser o proveito disso que você juntou? Não seria melhor você ter aproveitado a sua vida hoje? Claro que Jesus não está nos incentivando a gastar tudo o que a gente ganha hoje e não se preocupar com amanhã. Mas Jesus está nos fazendo justamente pensar no futuro e no futuro eterno. Não é possível levar essas coisas com a gente quando a gente morre. Paulo vai dizer na primeira carta a Timóteo que nós não trouxemos nada a esse mundo e não vamos levar nada desse mundo. E com isso Paulo está ecoando algo que Jó disse lá no Antigo Testamento, quando ele disse: eu nasci nu, sem nada, e sem nada eu vou morrer. Além do mais, aquilo que você vê não é tudo o que há, não é tudo o que existe. Há muitas coisas e coisas muito mais importantes do que aquilo que nós podemos ver, que são coisas que não podem ser vistas. Por isso, não se deve buscar apenas as coisas deste mundo, coisas que enchem a nossa barriga ou enchem os nossos olhos. Jesus disse em Lucas 12, preste atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Avareza é justamente a ideia de olhar a grama do vizinho e perceber que a grama do vizinho está mais verde do que a nossa. Em Mateus no capítulo 4, Jesus diz que está escrito: não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Essa palavra é importante e ela não pode ficar para trás como prioridade, dando prioridade para as coisas deste mundo. Ao invés disso, se deve buscar sinceramente, dedicadamente, as coisas que Deus coloca diante de nós, que são eternas. Jesus também vai dizer em Mateus no capítulo 6, não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, juntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las e onde os ladrões não podem arrombar e roubar. E com isso Jesus não está dizendo que a gente não pode ter propriedades ou que é pecado ter propriedades. No entanto, ele está dizendo que mesmo que a gente tenha propriedades nesse mundo, elas não devem ser consideradas as nossas riquezas. As nossas riquezas devem ser aquilo que é precioso para nós, deve ser aquilo que a gente depositou lá no céu. Aquilo que está lá no céu junto com Deus, tá? A obra de Cristo, a graça de Deus, isso é precioso para a gente. Então, vamos olhar para essas coisas que não duram para sempre, sabendo que Deus proverá as coisas que realmente precisamos, aqui nesse mundo e na eternidade. Deus promete suprir todas as nossas necessidades terrenas. Ele faz isso muitas vezes por meio dos nossos pais, pelos quais nós agradecemos. Jesus disse em Mateus capítulo 6, não se preocupem com a comida ou com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos, mas o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles.
Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. E Ele lhes dará todas essas coisas. E quem vai nos dar essas coisas é o nosso Pai Celeste. Porque Ele nos trata como filhos, não porque nós merecemos. Ele também diz, Jesus, em Mateus, no capítulo 7, por acaso algum de vocês, que é pai, será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede pão? Ou será que dará uma cobra quando ele pede um peixe? Vocês mesmos, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. O nosso Deus é um tipo de pai que sabe dar coisas boas para os seus filhos. Nós somos seus filhos. Se pais humanos sabem fazer isso, quanto mais o Pai do céu, que Ele faz. Por isso a nossa busca deve ser pelas coisas que não perecem, que não acabam, que não terminam, que não enferrujam, que não podem ser roubadas. A nossa busca deve ser por pão, mas não por qualquer pão, pelo pão vivo. Aquele que dá vida, que desceu do céu, que é o próprio Jesus e que garante a vida e garante com isso, junto com isso, todas as nossas necessidades. Isso Ele fez ao entregar sua vida por nós na cruz e a ressuscitar. Por isso Ele é o pão vivo. Esse também é aquele que nós devemos buscar. Essa obra é aquela na qual nós devemos nos apegar. E tudo isso garante o céu. E garante tudo o que há de realmente bom para nós, nessa vida e na eternidade. Porque a morte de Cristo nos reconciliou com Deus, que é o doador de toda a boa dádiva, aquele que nos dá até o pão da vida. Por isso Paulo diz em Romanos capítulo 8, que Deus nem mesmo deixou de entregar o seu próprio Filho, mas o ofereceu por nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Deus não poupou aquilo que era mais precioso para Ele, em nosso favor. O que há de bom que Deus não vai nos dar, se Ele já nos deu o melhor? Finalmente, haverá uma grande recompensa para nós por causa de Cristo. Nós vivemos naquilo que a gente chama de igreja militante, aquela igreja que ainda está a caminho, marchando em direção ao céu, à eternidade, à casa do Pai. Nós ainda não vivemos na igreja triunfante, naquela que comemora a salvação já concretizada por Cristo. Aqueles que morreram antes de nós já passaram da igreja militante para a igreja triunfante. E talvez esse seja o caso dos pais de muitos de vocês que estão acompanhando o nosso culto. Na igreja militante, aqui onde nós estamos, nós devemos entender aquilo que chamamos de teologia da cruz e aguardamos o momento de viver naquilo que chamamos de teologia da glória. Aqui vamos sofrer, vamos enfrentar sofrimentos, vamos enfrentar dores, mas viveremos num lugar, estamos a caminho desse lugar, em que não mais sofreremos, em que não haverá mais dor, em que não haverá mais pranto, em que não haverá mais luto. Por isso, você, pai que nos acompanha, ensine o seu filho a teologia da cruz. Ensine que, confiando em Cristo, arrependidos dos seus pecados, eles vão sofrer sim nesse mundo, mas está guardado para ele um tesouro eterno. Está guardado para o seu filho o perdão de todos os pecados dele e a salvação no céu, que já é antecipado no cuidado de Deus para a vida dele aqui nesse mundo. Jesus diz em Mateus, no capítulo 16, se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Porque quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por causa de mim, terá a vida verdadeira. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer, eu penso que o que sofremos durante essa vida não pode ser comparado, de modo nenhum, com a glória que nos será revelada no futuro. Durante
os dias dos pais e esses dias que cercam os dias dos pais, é comum que os filhos deem um presente para o pai. E é muito comum que os pais digam, como eu digo muitas vezes, quando recebe presente, não precisava. E de fato, não precisava. Porque presente não é algo que precisa, não é uma necessidade. Existem coisas que são necessárias e existem coisas que tanto podem acontecer quanto podem não acontecer. E tudo bem se não acontece, e que alegria se acontece. Por isso, que nesse dia tão especial, nós possamos continuar agarrados a Cristo, que é a nossa única real necessidade, o único presente que a gente de fato precisava ganhar, e a gente ganhou. E a gente tem esse presente hoje, e a gente vai ter esse presente para sempre conosco. Essa é a única coisa que realmente dura para sempre. Cristo e as consequências da sua obra. Ele sofreu e morreu para perdoar os nossos pecados. Ele ressuscitou, nos assegurando que porque Ele vive, nós também viveremos. Ele foi preparar um lugar para nós. E nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. O coração humano jamais imaginou o que Deus Pai preparou para aqueles que creem nele, para os seus filhos. A casa do Pai está preparada para receber a você, filho. Tem um chinelo com o teu número na porta, te esperando para descansar os teus pés da viagem. E quando você chegar lá, nós vamos festejar juntos, para sempre, pelo pão da vida que Deus nos dá. Lá nós estaremos para sempre na casa do nosso Pai eterno. Que Deus abençoe essas palavras nos nossos corações. Um feliz e abençoado Dia dos Pais. Meus amados irmãos, agora que fomos alimentados com a pregação da palavra do Senhor, já tendo confessado os pecados e recebido o perdão da parte de Deus, somos agora agraciados da parte do nosso Pai, de demonstrarmos a nossa gratidão a Ele pelas bênçãos que recebemos. Neste momento, você é convidado a fazer a sua oferta de gratidão ao Senhor. Vai aparecer aí também os dados para que você possa fazer uma transferência bancária, um depósito, caso você esteja impossibilitado de vir à casa de Deus fazer a sua oferta regular. Que Deus possa continuar abençoando o seu viver, pois você é um filho dele. Que assim o Senhor abençoe também o seu ofertar. Amém. Senhor teu Deus, sou Deus de amor, por meu filho eu te salvei, e na terra da bem-aventurança um lugar te reservei. Posso, meu irmão, estender a minha mão e com ele conviver tristamente. Eu posso amar e aos outros perdoar, eu meu Salvador louvar. Senhor teu Deus, sou Deus de amor, por meu filho eu te salvei, e na terra da bem-aventurança um lugar te reservei. Pergunta falar e a todos anunciar esta luz que existe em meu caminho, sendo assim luzeiro a brilhar perante os homens, luzeiro desta luz. Esta luz é o Filho, Cristo Salvador. E o Pai disse: meu Senhor teu Deus, sou um Deus de amor, por meu filho eu te salvei, e na terra da bem-aventurança um lugar te reservei.
Gracioso Pai, Tu fizeste maravilhosas promessas a Abraão, Tu deste a fé para que ele cresce nas Tuas promessas e Tu atribuíste a fé a este Teu Filho como justiça. Nesta oração desse Dia dos Pais, nós queremos pedir que igualmente Tu nos dê tal fé para confiarmos nas promessas do Evangelho e para confiarmos, mesmo que os nossos olhos muitas vezes não enxerguem, mas que possamos com os olhos da fé ver as Tuas promessas que se realizam concretamente. Amado Pai, ensina-nos também a ter a mesma fé que Josué, este Teu Filho que sempre ensinou a sua família a andar no caminho de Deus. Gracioso Pai, nós confessamos que nos tornamos ansiosos pelos cuidados da vida. Perdoe a nossa falta de confiança em Ti e abre os nossos olhos para aprendermos que Tu tens cuidado de todos nós. Aumenta a procura pelo Teu reino, o descanso no Teu cuidado e a compaixão para socorrermos os que se encontram em necessidades. Querido Pai, envia-nos também o Teu Espírito Santo, a fim de que possamos agir em nossas vidas, que Ele possa agir em nossas vidas pela Tua Palavra, assim que nós possamos imitar também os exemplos de fé e boas obras que Ele tem a nos oferecer. Amado Senhor, o Teu Filho Jesus nos providenciou visões do céu. Todas as vezes que Ele fez alguma cura a uma pessoa ferida, Ele nos mostrou a graça do Pai. Providencie, Senhor, as mesmas maravilhas para as pessoas que sofrem hoje. Vem em socorro dos necessitados. Que a fé dessas pessoas sejam colocadas na certeza da obra de Jesus em favor de cada um e que nós encontremos esperança e paz na presença do Salvador, de tal modo que, em meio às dificuldades que temos aqui, nesta vida, as Tuas promessas possam ser o porto seguro de nossas vidas. Dê sabedoria, compaixão, coragem e uma clara compreensão do que é certo e errado para todos os que nos governam. Protege-nos de danos e aos nossos governantes coloque em suas mentes um senso de serviço e de dever para que tomem decisões que refletem a Tua santa vontade, que possam defender a vida e servir a causa da justiça e promoção da paz. Senhor, é da Tua vontade graciosa que o Teu reino venha às crianças e aos adultos. Teu Filho Jesus nos ensinou que, se não nos tornarmos crianças, não poderemos entrar no reino. Sabemos, Senhor, quantas crianças estão abandonadas neste mundo. A cada dia vem notícias terríveis sobre as nossas crianças. Crianças sem lar, crianças sem família, crianças que vivem sem bons pais dentro de casa, ou então com pais que não ensinam valores cristãos. Muitas crianças têm necessidades que só Tu conheces. Rogamos que venha em socorro dos pequeninos. Envie os Teus santos anjos para que proteja essas crianças e que elas tenham a oportunidade de serem levadas a Cristo por meio de Tua Palavra. Ó Senhor, Tu convidas também o Teu povo cansado e sobrecarregado dos pecados a vir ao Teu altar, onde Tu nos dá o perdão dos pecados e o fortalecimento da fé por meio das promessas. De igual forma, nos admoesta para nos achegarmos na Tua mesa celestial, preparados para recebermos o grande e maravilhoso dom. Concede a nós o arrependimento e a firme confiança de que Tu estás vindo a nós na palavra e no sacramento para nos oferecer o perdão e a salvação eterna. Amado Senhor, de forma especial nós queremos incluir a todas aquelas pessoas que têm necessidades que nós não conhecemos, mas Tu conheces muito melhor do que nós. Guarde-os, abençoa-os e permita-lhes, Senhor, que sejam atendidos conforme a Tua santa vontade. Abençoe a cada pai, abençoe a cada filho, abençoe este relacionamento entre pais e filhos e abençoe principalmente o nosso relacionamento contigo, que és o nosso grande e amoroso Pai. Assim, Senhor, nas Tuas mãos nós nos entregamos e entregamos tudo e todos por quem nós oramos neste momento também, confiando na Tua promessa, no Teu amor e na Tua misericórdia. É por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que oramos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor.
O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Nós vamos assim concluindo este culto. Como eu disse no início, um culto especial, o culto de Dia dos Pais. Que Deus abençoe ricamente a você que é pai, para que você possa exercer o dom da paternidade que o Senhor te deu sempre nos caminhos do Senhor, ensinando os seus filhos no caminho da salvação. Você, filho que ainda tem o seu pai, entre em contato nesse dia tão especial, neste domingo, para agradecer pela pessoa que ele foi no seu viver, pelo fato de ele talvez ter ensinado você a andar nos caminhos do Senhor. E não esqueçam, todos nós, sejamos filhos ou pais, todos nós temos que agradecer, louvar, adorar ao nosso grande e amoroso Pai, aquele Pai que sempre está ali por nós, o Pai Celestial. Que Deus guarde, guie e abençoe a nós e que Ele receba toda a nossa gratidão. Amém. De avisos, nós temos aí na descrição do vídeo todos os avisos das atividades que acontecerão na Congregação Bom Jesus na semana que segue, você pode acompanhar. Também estamos à disposição, o pastor Arthur e eu, para caso alguém tenha alguma necessidade, pode entrar em contato com os pastores, nós estaremos de prontidão para atendê-los. E assim, desejamos a todas as bênçãos de Deus em mais este culto que nós agora concluímos. Que Deus abençoe a cada um. Amém. Graças dou por esta vida que o Pai me reservou. Graças dou por minha família e por tudo que hoje sou. Sei que bênçãos me são dadas, muito amor no coração. Quero andar em tua palavra e ganhar o teu perdão. Graças por todos meus filhos e a esposa que me deu. Louvo desde o mais pequeno ao maior que já cresceu. Agradeço seu amor que na Bíblia leu, um amor perdoador que em Cristo me mostrou. Agradeço, Pai amado, pelos sustos que levei, pelos tombos de meus filhos e as vezes que chorei, pois assim eu aprendi do seu divinal amor, abraçando